Uau, sejam todos bem-vindos ao meu testemunho podcast. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos por partilharem todos esses vídeos, obrigado a todos pelas visualizações, muito obrigado pelos comentários também. Também eu gostava de dizer, se um de vocês, ao assistir este programa ou ao assistir estes testemunhos, sentiu-se identificado com um deles e achou que sua história se assemelha a deles ou precisa de uma ajuda, poderá entrar em contato com os números que vão passar aqui no rodapé. E também gostava de convidar-vos a participarem dos cultos que decorrem na Igreja Internacional Casa da Glória da Palavra. Quinta-feira nós temos culto às 18 horas. Domingo nós temos culto às 9 horas. E este domingo vai ser um domingo super especial, porque teremos um convidado diretamente da Zâmbia, irmão Gilbert Nwale. Uau, vai ser tremendo. Você é convidado a participar e a fazer parte da atmosfera de cura, salvação e libertação. E também amanhã, sábado, nós temos um evento super especial, chama-se Jari Business Network. Você é convidado a participar neste evento. Hoje temos aqui convidado super especial, mas antes disso, gostava de agradecer a Gifted Flavor pelo quadro. Este quadro aqui, eles patrocinaram-nos. Muito obrigado pelo lindo e maravilhoso quadro que aqui está, do meu testemunho podcast. E vocês podem encomendar, se quiserem um quadro, uma recordação, podem encomendar com eles através dos números que vão passar aqui no rodapé. E também gostava de agradecer a Nilsas Doces e Salgados pelo maravilhoso e delicioso bolo. E não é só bolo, mas sim salgados. Há uma série de coisas apetitosas que a Nilza Doce e Salgado faz, e você pode também entrar em contato através dos números que vão passar aí. Já desde agora vou cumprimentar assim que é o meu especial convidado. Hoje não estou com minha colega, o Ashmaza das Agulhas, ela não está aqui. Lhe mandaram olá para ti, o Ashmazi. E estou aqui com Gabriel Romão. Seja bem-vindo. E como está? Muito obrigado, estou muito bem, por acaso. Só fiquei assim surpreso quando diz a sua colega, o Xmasa das Agulhas. Para eu que sou conterrâneo, entendo o que está a dizer. Yes. Sou É muito, nome. muito obrigado por aqui me receber. Me sinto honrado por estar aqui. Dizer que tenho acompanhado muito o meu testemunho neste caso. Tenho estado a aprender bastante. Semana passada estava a aprender com o pastor José e também tenho apreciado a Madura, sabes como é que é? Eu nem sequer queria falar da Maduro, mas estão a esforçar-me a falar, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Desde já, hoje, o tema para hoje é mudança sem esforço. Você vai ser tremendamente ajudado pelo que nós vamos falar aqui. Fique atento, não coloque pausa. Coloque pausa, ou recue, né? Porque você vai ser tremendamente abençoado pelo que vai ser dito aqui, pelo testemunho do Gabriel Romão. Primeiro, eu vou fazer aqui uma questão, né? Como é que era Gabriel antes de aceitar a Jesus? Eu acho que, aliás, não acho, não gosto muito dessa palavra. Eu sempre fui um jovem normal, né? Para quem me conhece, talvez pode estar a ver, até existe um slogan de um dos grupos que eu fazia parte, chamava-se Ninguém de Ninguém. Não. Então já imaginas a dinâmica do jovem Gabriel Romão. É um jovem normal, felizmente não gostava de fumar e nunca fumei, aleluia, mas é permitido dizer aleluia, certo? Não, fica à vontade, fica à vontade. Muito obrigado. Assim me sinto em casa. É, fica à Então, vontade. eu cresci numa família comum, né? Uhum. Mas infelizmente é distante do meu pai, porque ele, por conta dos cuidados da vida, isso que a palavra de Deus diz, né? Ele teve que trabalhar fora do país. Então cresci com minha mãe, né? Uma vida normal. Aos meus 17, conheci algumas pessoas. Quero acreditar quando cheguei ao ensino secundário. Uhum. Foi lá onde começou a jornada. E referenciar que Gabriel é do bairro do Benfica. E o normal Não, no era. era. Muito Era do filho. bairro do Benfica, bairro do Benfica, Jorge Mitroff. E o Exato. normal do jovem Jorge Mitroff, eu convivi naquela zona, porque sou um bocadinho próximo, sou de Bagamoio. Aham. Jogava futebol, Uau! bebida. Temos uma partida por marcar. Sim, então, pessoas do Benfica, futebol, bebida, Uhum. algumas, se calhar, mulheres também. Não, a maioria. A maioria, uau. Certo. Era teu caso. Sim, por acaso não vou fugir disso, porque de facto eu creio que Deus me trouxe cá para poder partilhar e dizer que é possível. Yes. Eu era um jovem que
cantava aquela música daquele jovem que nós conhecemos que tinha que é na zona, né? Ok. Só para não estar a mencionar, mas Ok. também fazia parte desse elenco. Uhum. Um dos homens daqui da produção está a rir. Acho que foi algo bem Não, pessoal. acho que ele conhece o cantor. Ah, eu conheço. Ele deve conhecer o cantor, porque Porque eu estava aqui a mencionar, né, essa parte do grupo. Existia um grupo concorrente, né? Exato. Que, por sinal, quando eu estava aqui a entrar, vi um dos jovens que Uhum. também, uau, graças a Deus, ele também está convertido. Uau. Então, ele conhece essa música. Uau. E como é que se depara com a palavra de Deus e as coisas começam a tomar um novo rumo? Quando é que isto acontece? No Benfica, eu acho que uma das coisas mais difíceis é as pessoas aceitarem Jesus. Uhum. Né? Primeiro, porque a maior parte deles não só no Benfica, vou falar dos jovens também. Falo Certo. particularmente do Benfica por ser uma zona em que reinava futebol, orgulho, por aí em diante. É difícil alguém vir te falar da palavra de Deus e você receber e aceitar. Como é que foi contigo? O processo de quando é que aceita Jesus? Quando é que conhece Jesus? Quando é que é salvo? Bem, ter que resumir um testemunho às vezes é um pouco complicado, Ok. porque ele é extensivo. Uhum. Olha, que não estou a dizer que estou há muito tempo, né, já convertido, mas são 5 anos Uau. firme no Senhor. Uau. A dizer que não 5 foi anos firme. firme no Senhor. Amen. Hum. Porque, conforme eu dizia, né, Yes. o meu irmão era pastor, Uhum. ele estava a frequentar um ministério numa igreja aí. Então eu cresci vendo aquilo ali. Bem, uma coisa eu tinha no meu coração, eu não gostava de ir à igreja só para dar um passeio, colocar um certo na agenda, como o meu pastor costuma dizer, Ok. fazermos as coisas só para dizer, done, já fizemos hoje. Então, foi quando em 2016 eu cresci com um homem de Deus, o qual eu honro muito, por acaso é meu pastor, o pastor José. Se estiver a ver o programa, mando-lhe saudações especiais a ele e a sua família. Então eu apreciava tanto porque ele era um jovem diferente, o tal dito matreco, mas era um matreco feliz, Ok. porque ele era de luxo e ficou ainda mais de luxo. Por que eu digo que era de luxo? Ele era muito inteligente. Nós éramos espertos, Ok. mas de inteligência acho que havíamos arrumado em algum sítio. Ok. Amen. So, enquanto eu apreciava a vida dele, eu pude perceber que algo de diferente existia na vida dele, ou era visível na vida dele, né? Porque Ele já era crente nesta época. por acaso, fomos juntos a uma conferência Uhum. antes dele viajar para estudar fora do país, em Lausanne. Todos fomos tocados lá. Eu me lembro, eu trazia brincos naquele dia. Sabes como é que é? Quando alguém sai de uma vigília, encontra aquela boa palavra, sai com decisões. Tirei brinco lá assim no chão, mas eu fui abandonado na estrada. Ok. Então fiquei sozinho no meio de leões. Estava Ok. lá, alguns amigos, alguns chamavam de. Como é que é? Como é que chamavam aquele jovem? Bem, me foge o nome agora. Então, por eu ter ficado sem uma boa companhia, né? Que a palavra de Deus diz que as más companhias elas corrompem os bons costumes. Então, por falta dessa boa companhia ou alguém que pudesse me dar um suporte, acabei me desviando. Então isso nos remete a uma coisa, que por vezes até a pessoa pode receber a palavra, mas importa muito onde a pessoa vai depois de receber a palavra ou com quem anda. Que foi, parece, o teu caso, né? Exato, exato. Bem, não se pode esperar tirar pipocas usando a semente da abóbora, por exemplo. Isso vai assar. Amen. Glórias a Deus. Yes. So, a semente da pipoca, ela pode, quando é colocada na máquina, ela vai tirar pipocas. So, eu quero acreditar que esta é uma coisa, né, que a palavra de Deus cá nos ilustra, que nós precisamos de boas companhias. Bem, conforme eu estava a tentar cá explicar, que então eu apreciava a vida do pastor José, na altura estudante, e em mim tinha um desejo de estar na casa do Senhor, mas eu não gostava da forma como os outros estavam, porque eu bebia, eu ia jogar, eu era um jovem, eu já fazia parte dos veteranos, então eu podia sair num domingo e voltar na segunda-feira. Veja que o jogo dura. Veteranos é uma equipe onde jogam pessoas grandes. Exatamente. Futebol mesmo. Então, Acho que veteranos aqui é nos domingos, pelas exato, 9 horas. Exatamente. Exato.
Então, aquele foi um embaraço para Uhum. mim. Por acaso, o futebol foi algo que mesmo me prendeu bastante. Uhum. Olha, que eu dizia que gostava muito de futebol, mas não conhecia nem dois jogadores da equipe que eu apoiava. Mas Ok. eu era muito amante de futebol. Então, enquanto eu apreciava ele, o desejo de servir veio até mim. Eu costumava tentar falar com ele no Facebook, às vezes não era fácil, porque estávamos em sítios diferentes. Ele, nessa altura, já estava. Não, já estava na Índia. Então, quando ele voltou, estou a tentar resumir, Sim. quando ele voltou para Moçambique, eu soube que ele estava a ensinar a palavra de Deus. Uhum. Então, eu me senti na obrigação de lhe procurar, porque eu já Oh, havia ok. pedido a ele no Facebook para me ensinar. Hum. Então, eu procurei a ele, era um grupo pequeno, ele partilhava lá a palavra de Deus. E na medida que eu ia participando, me lembro de um dia, eu bebia, Uhum. por acaso, mas teve um dia que ele deu um ensino. Às vezes, quando nós ouvimos e deixamos as coisas na mente, não tomam a direção que deviam tomar. Alguns ouvem, mas deixam aqueles pensamentos na sua mente e não no coração. Ok. Eu me lembro daquele dia, ele esteve a ministrar, e uma das coisas que ele disse é que beber não era pecado, mas que Hum. devemos nos encher do Espírito Santo, assim como fala a palavra de Deus, acho que em Efésios 5:18, uma coisa parecida. Então, eu guardei aquelas palavras comigo. Quando estás a beber. Exatamente. Ok. Mas veja só, em Aham. mim tinha o desejo de aprender. Ok. Então, uma das outras coisas que ele disse, enquanto ele pregava, ele estava a falar sobre justiça. Ele me disse que eu não precisava deixar nada para poder seguir a Deus. You get? Hum. Then, isso eu fiquei like, wow. Então eu não preciso deixar minha Porque beer. normalmente o que estamos acostumados a ouvir é que você tem que deixar essas coisas para começar a seguir a Jesus. Exato, exato. E pelo que está a dizer é que houve um evangelho que era sobre você não precisa deixar nada Uhum. para seguir. Exato. Será que foi isso que incentivou-te mais a querer mais ouvir ou conhecer esse Deus que diz não deixa nada, simplesmente siga-me? Bem, não vou deixar de mencionar as comidas, né? Elas me incentivaram bastante. Quais comidas? Havia comida? Tinha um banquete lá. Oh. Foi lá onde eu conheci, acho que é croissant, aquelas coisinhas chiques, né? Então aquilo foi parte da motivação para lá estar. Eu vi uma janela aberta para mim para ganhar algum conhecimento, porque eu infelizmente comecei a trabalhar cedo, né? Ok. Comecei a buscar a vida independente muito cedo, porque a minha mãe adoeceu em algum momento da vida, ela teve paralisia. Então, eu vi uma janela, um escape, porque uma das coisas que aconteceu quando eu comecei a frequentar, na altura, School of Truth, é que começaram a acontecer coisas na minha família, ou melhor, dentro de casa. Isto é, me lembro que meu irmão divorciou. Parece que as fricções eram maiores. Exatamente. Sim. Eu me lembro até de uma vez, eu fui chorar com o pastor José. Eu disse a ele, "Epá, eu não sei o que está a acontecer, mas parece que eu não estou do lado certo." E tinha um irmão, esse irmão muito poderoso. Uhum. Não sei se ele vai poder ver um dia, o irmão Efziba. Ok. Ele era o meu suporte, Uhum. aquele que me motivava a dizer, Gabriel, você vai conseguir, eu vejo que na sua família você é o remanescente, Deus quer te levantar. Porque eu tinha essas amizades ao meu redor, then eu via, tinha um estímulo, né, para ir adiante. Então, eu continuei, me lembro de ir para lá, eu estava a cheirar bebida. Naquele dia eu sentei quase próximo dele, ele não mencionou isso. Amen. E veja que eu não decidi parar de beber. Ok. Eu não me lembro de ter dito que essa vida, como alguns dizem, eu te prometo, Deus, eu vou deixar. Não, eu não fiz isso. Eu creio que isso é graça de Deus. Eu simplesmente me encontrei, já havia abandonado o álcool. Me lembro de um dia ele ter ministrado e de repente eu o chamei, eu disse, pastor, está a ver isso aqui? Eu gostava muito de escutar algumas músicas Malta Breada, mas eu era um gajo clássico do mundo. Não, vê pelo cabelo. Vê pelo Yeah. cabelo. Cabelo. Epá, não vou deixar Yeah. como Hoje em Jesus também dás um clássico. exatamente. Estou tipo, Tipo um Joshua. José. Já estou em Egito. Amen. Então eu gostava de escutar essas músicas e eu chamei, eu disse, eu estou a apagar essas músicas.
ele só começou a rir. O fato de eu não ter, de eu ter aceito o conselho dele, de poder participar, né, daqueles pequenos ensinos, não me limitando porque estou a beber, ou porque ele nem vivia no Benfica na altura. Um dia eu saí da baraca, eu lhe vi a passar, eu deixei o copo e lhe segui. Porque eu sabia, eu lembrei de repente, "Ei, hoje é dia daquele encontro ali." Ok. Então eu fui para lá, fui ajudado. E hoje estou aqui, eu não pensava em casamento, nem por hipótese. Aliás, pensava em casamento porque era dançarino, fazia Então, dinheiro lá. podemos ver uma coisa aqui, que uma das coisas que fez com que essa, como estamos a falar aqui da mudança sem esforço, percebemos que uma das coisas que ajudou na tua mudança, na transformação, foi, na verdade, estar exposto à palavra de Deus. Certo. Percebo aqui que sempre ia, né? Sempre ia. Uhum. Seja bêbado, não sei o que, sempre ia para lá. E essa exposição foi uma das coisas que fez com que pudesses realmente ser transformado no físico. Exatamente. E tem aqui uma questão, mano Gabriel. Por exemplo, este... Deixa-me só provar esse Não, fica à bolo vontade, aqui. fica à vontade. Sim, sim. Este bolo é da Nilda Doces e Salgados. É o melhor bolo da cidade de Maputo. O melhor. O melhor. Sim, senhor. O melhor. O melhor. Vou comer De facto. o melhor. O melhor. Então, eu estava a questionar o seguinte. Neste tempo todo, enquanto mandava mensagem para o professor José, o que acontece? Mano Gabriel estava exposto a situações, a juventude, a embaraços, a futebol, essas coisas todas. E quanto mais nós nos expomos a algo, nós ficamos, ou nossos olhos eles se abrem para aquela coisa. Nós ficamos cheios daquilo que torna-se difícil sairmos daquilo. Como é que foi o processo de sair, por exemplo, do futebol? Porque percebo da bebida, já explicou aqui que foi através de estar exposto e um dia, de repente disse, eu já não bebo mais, né? Já quanto ao futebol, quanto às amizades, como é que foi deixar teus amigos para trás? Bem, esse é um fator muito interessante, por acaso. Eu me recordo de aqueles, veja que aquilo era um pequeno grupo, não era igreja, era um encontro. Yes. Então, o grupo foi crescendo. Me lembro de ficávamos em casa dos pais do pastor José, no Benfica, né? Algumas pessoas sentavam em cima das mesinhas, em cima daquelas malas de Chigiane, das nossas mães. E num dado dia, já não me recordo mais alguém, porque alguém levantou a possibilidade de termos cultos. Eu disse, cultos? Eu sabia que essa coisa de cultos aqui tem que ser domingo. Yeah. E essa ideia para mim não estava a colar. Então, os testemunhos eram maiores. Então acabou se levantando essa ideia de ter cultos aos domingos. Veja que eu já estava aprendendo a tocar guitarra e supostamente eu era a única pessoa que podia tocar guitarra. So I knew, eu sabia, né? Que aqui Tua presença era importante não naquele me lugar. privar. E privar de jogar futebol. Olha que Federado. exatamente. 9 horas. Eu era não, eu agito cantar. Eu conheço um irmão, o irmão Félix, eu sou melhor. Com relação a ele, eu acho que canto melhor. Amém. Glória a Deus. Aquilo eu soube que isto aqui quer ver estragar meu futebol. Então foi um challenge foi algo que foi difícil para mim. Então, quando é que eu deixo o futebol? Os cultos foram marcados para ser às 9. O jogo veterano começa às 8. E eu gostava de futebol. Você não está a perceber? Está a ver? Eu gostava de jogar bola. Tanto é que cheguei até a jogar a federado. Mas, então, quando eu começo já a relacionar, eu já estava a fazer parte do grupo de louvor, né? Naqueles primeiros cultos ali no tal sítio que supostamente seria a igreja. Então eu fazia uma coisa muito engraçada, que era acordar às 7, eu saía e ia ao campo. Ia jogar. Claro. Tinha que cumprir. Exatamente, tem que cumprir o mandamento do mundo. Estava a seguir aquilo que era o meu instinto, né? Na carne. Então eu ia para lá, primeiro eu jogava futebol, saía a correr. Eu tinha coragem de sair do campo às 9, chegar em casa, fazer um banho típico, né? De alguns jovens. Normal. Seja livre. Não, não é normal. Banho de 2 minutos. Seja livre, jovem. Um banho tem que durar um tempo considerável, né? 30 minutos. Talvez É mais podemos... exagero. 20.
Não, mas alguns entendemos, né? É porque é uma distância de onde está a água até a casa de banho. Então, quando chega lá, já está suado. Só precisa pôr água para Água, e tirar pra aquela sujidade. Amen. Ok. Então, nos primeiros dias eu Uhum. fazia isso aí, mas algo dentro de mim me convenceu que eu estava a fazer a coisa errada, porque, olha, que ninguém sabia que primeiro eu ia jogar futebol. Uhum. E o que me incentivava a continuar a jogar futebol era porque a palavra de Deus diz que, Paulo diz que ele se fez de louco para ganhar os loucos. Então eu, tipo, estou a Então, ministrar o evangelho. sim. Mas eu sei Sim. administrar para o meu próprio, para a minha própria satisfação. Então, desde aquele dia. Estavas num jogo desigual. Exatamente. Yeah. Desde Então aquele era dia, muito mais fácil ser influenciado do que influenciar os outros. certamente. Porque as pessoas têm muito, elas pensam muito nisso, de como já aceitei a Jesus, eu posso influenciar meus amigos. E depois vamos voltar para essa questão aí. E qual é a lição que tem acerca disso, de achar que pode influenciar o meio em que você estava, porque você é o único salvo? Bem, isso aí é uma questão muito pertinente. Por acaso, eu acho que isso é quando nós estamos, de alguma forma, estamos com a mente dividida. You get? Por exemplo, eu estava numa vigília e o homem de Deus estava ali a explicar que você não tem como ajudar alguém que está a afundar enquanto você não tiver alicerces. Isto é, para você poder ajudar uma pessoa que está a afundar, você precisa estar firme. Você consiga puxar aquela pessoa, amen? Não sei se puxa, só faz o que quando a pessoa está a afundar. Eu acho que é puxar mesmo, é puxar. Então somos iguais. Então você acha que usa a corda. Então a pessoa precisa estar firme ali, né? Que é para poder puxar o outro. Então, meu conselho, né? É não tente, se fazer de super-herói. Amen? Até nós levamos muito tempo para poder ser sábio. Você conhece os seus amigos. Ok. Você conhece as vibes. Amen? Às vezes começam, talvez, porque na altura apanhavam aquele beat. O que é beat? Não sei. Acho beat. Beat. É o resto do cigarro. Não é isso, mas aquele resto do cigarro. Eles começavam com aquele beat, aquela coisa pequena. De repente já estão a enrolar folha de papaya. De repente já é aquela folha que nós todos conhecemos. Então aquele ambiente ali é muito perigoso para ti. Veja só, você vai sair à guerra para lutar com 15 mil, você é o único. Amen? Você está em desvantagem. Pois tem aquela questão de as pessoas são pessoas que realmente te conhecem, como quem diz, né? Conhecem o teu ser no mundo. Exatamente. Né? Não conhecem verdadeiramente o teu verdadeiro ser. Isso né? Então elas sabem de onde você vem. E como é fácil te aliciar. Exato, né? exato. Também tem essa questão de sentimento. Se eu estou a conviver contigo há 14 anos e aparece um irmão, eu tenho mais facilidade de ouvir a ti. Porque isto tudo para mim é novo. É novo, ok. Wow. Então, voltamos para o futebol. E disse que saía do futebol para fazer banho, corria, depois para o culto. Então, nessa dinâmica, como é que foi que deixou de vez? Bem, chegou uma altura que meu coração doía. Quando você está a fazer algo de errado e você é crente, alguns dizem que não havia Deus. É mentira. O seu coração não fica em paz enquanto você estiver a fazer alguma coisa que não beneficia o reino. O meu coração, ele reclamava. Porque eu chegava lá, fechar os olhos, ajoelhar. Na minha mente eu sabia, brother, você não está... você não está rendido por completo a Deus. Deus não pode fazer muita coisa contigo. Então, eu comecei a decidir, hei de ir um domingo sim, um domingo não. Então, quando comecei um domingo sim, um domingo não, depois eu disse, 2 domingos, domingo não. Depois houve uma boldness, uma ousadia em mim, de quando sempre que me ligassem, eu dizia, hei de vos seguir. Então sempre eu ia para a casa do Senhor e conheci lá um irmão chamado Arsen de Cristo, um irmão poderoso na guitarra, aquele irmão faz... Então eu me apaixonei por aquele irmão e o irmão Santos. Então o fato de
termos aquele instrumento de guitarra, né? Eu gostava e ainda gosto. Se começamos a adorar a Deus, eu vou Yes. adorar a Deus, vou esquecer essas coisas aqui. Ok. Então eu gostava daquele ambiente ali. Era um ambiente, muito very cute. É uma coisa, eu não sei como explicar, Yes. mas yes, talvez usar essa expressão fofa, né? Yeah. Mas yeah, it's something sobrenatural, nós na altura, né, ouvíamos certas músicas no mundo e algum sentimento surgia em nós. But quando você está a adorar a Deus, às vezes até as palavras que você está a expressar Yes. não são suficientes Wow, para come on. você expressar a sua gratidão. Oh, yeah. So, o meu engagement, como é que é? Quando me apeguei a eles, then para mim tornou-se muito Então eu fácil. vejo dois fatores aqui, mano Gabriel. Vou te chamar assim. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu conheço ele, então é meio difícil chamar só pelo nome. Então vou colocar lá um prefixo. Sim, mano Gabriel, eu percebo uma coisa aqui. Que primeiro tem a questão de estar exposto, de ir à igreja, né? Depois vem aquele sentimento surge porque algo vinha sendo aprendido. Ou vinhas aprendendo algo, vinhas consumindo algo que vinha da palavra de Deus. Depois tem outra questão, que eu acho que foi a primordial para largar isto tudo, foi a questão de pessoas na casa do Senhor, ou melhor, amizades novas. Então, o que queria dizer com isso? Que quando nós somos salvos, uma das coisas é o meio em que nós estávamos e tem a ver também com o meio em que nós estaremos. Esta projeção é importante, de sair de um meio e se incluir num outro meio. Bem, tem uma coisa muito interessante que, desculpa, eu vou citar toda hora. Não, sim, o pastor José, sim. Ele diz que nós precisamos estremecer diante da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que nos aconselha a andar com os sábios para nós sermos sábios. Se eu quero ser uma pessoa, reta, né? Passa a expressão. Eu vou andar com pessoas que supostamente são retas. Então, eu sabia que o pastor José, ele é inteligente. O Mano Santos, ele é homem do designer. O Mano Arsen é homem de guitarra. E eu me apaixonei pela guitarra. Se eu quero aprender guitarra, se eu quero receber alguma coisa deles, eu preciso estar com eles. Porque também, isso é uma coisa que na altura o pastor José frisava muito, que era a questão de comunhão. Ele sempre dizia que quando nós comungamos, né? Sentamos com alguém a comer, né? Não envolvendo oração, mas o simples fato de estar a comer com alguém, existe alguma transferência. Eu cria nessas coisas e sempre não faltava um lanchinho, umas bolachinhas ali, um suminho. Eu quero acreditar bastante que isso foi um fator que me ajudou imenso na questão de me converter ou de tomar esse posicionamento em Cristo. Então percebemos aqui, eu estou tremendamente abençoado. Então podemos ver aqui que é importante, a questão que eu faria é a seguinte: pode-se dizer que tiveste uma mudança sem esforço, com base nessa história toda? Bem, existe aquilo que se chama graça de Deus. Se eu dissesse que fiz algum esforço, eu estaria a ser mentiroso. Então, de facto, essa é uma mudança sem esforço. Como é que funciona esta graça de Deus? Existe uma coisa que diz... Ou como é que funcionou em ti também, né? Você já vê quando aparece alguém, por exemplo, está há 5 anos sem trabalhar e aparece alguém e diz, Maduro ou Nelson, tem uma oportunidade X para ti, vais trabalhar na empresa X, vais receber você se calhar os seus biscados terminavam nos 200 BTKs e te dizem vai receber 30 mil. Você fica like, uau! Então quando me falaram sobre a mensagem da justiça, na verdade, eu fiquei maravilhado, like, é possível o que a palavra de Deus diz no livro de Romanos, eu confessar apenas, quero com o meu coração, eu vou ser salvo. Aquilo desceu no meu coração. Bíblia diz, a palavra de Deus diz em Provérbios, né, que nós devemos confiar no Senhor. Amen? So, it's a matter, é uma questão de escolha. Você escolhe, porque, jovens, eles mentem muito. Acho que, não vou dizer jovens, mas as pessoas, elas mentem, dizendo que são felizes quando não são. Because de noite você está sozinho.
Alguns, né? Porque alguns têm companhias ou no teto, ou ali ao Mas lado da cama, sim. you get. Uhum. Então, lá Calma. no momento de silêncio, você sabe o que é que você precisa. E vou aproveitar este momento para dizer, se calhar alguém que está a assistir, Yes. é muito importante desconsiderar ah, aqueles que estão ao seu redor e considerar aquele que você aceitou na sua vida, que é o Senhor de Jesus Cristo. You get? Hum. Você não pode esperar ser guiado por um cego enquanto você é que tem a visão. You Hum. get? Por que eu digo ser guiado por cego? Aquele que conheceu a Deus, ou aquele que conhece a palavra de Deus, esse tem a habilidade de guiar um cego. Mas, Gabriel, existem pessoas que, por exemplo, foram a um culto, confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, mas depois tem aqueles vícios que eles têm. Eles dizem, epa, eu não estou a conseguir deixar, mas eu quero deixar. Qual é o conselho? Ou talvez, o que tens a dizer sobre estas pessoas? Porque tem pessoas que dizem, eu já aceitei a Jesus, mas esses vícios parece que me perseguem. O que estará a acontecer com eles? A falta de conhecimento. Hum. Eu vou deixar um advice, um conselho aqui agora. Uhum. Eu vou te aconselhar aquele que eu conheço, né? Sim. Que é o pastor José, tem um Uhum. canal Telegram, vai lá aceder os ensinamentos. Tem uma série muito recente sobre a carreira. Ele fala de deixar o embaraço. Isso está em Hebreus, acho que 6, 1 ou 12, uma coisa assim. 12. Então, ele fala de deixar o embaraço. Não disse que vai orar para deixar o embaraço. Você escolhe deixar o embaraço. Okay. E lá em Josué, diz que não devemos deixar o livro desta lei antes de meditar nele de dia e de noite. Okay. So, é uma questão de escolha. Você escolhe que você quer permanecer na palavra de Deus, você quer estremecer diante da palavra de Deus. Por que eu digo estremecer? Significa que você, quando a palavra de Deus te dá uma instrução, then você só diz sim e amém. Por exemplo, Romanos 12 diz que não sedes conformados com este, mas sedes renovados para a transformação, a renovação da mente. Yes. So, a nossa mente, quando nós somos salvos, ela precisa de ser renovada, não baseada nos princípios do mundo, mas sim da palavra de Deus. So, nós meditamos nas escrituras e nós fazemos aquilo que Tiago nos diz, né? Ele diz que não devemos ser ouvintes, mas também praticantes. Okay. So, quem pratica, esse aí fica expert. Ok. Uau. Então aqui há uma necessidade de nos deixarmos ser transformados pela palavra de Deus. Não nos conformamos, né? Ok, uau. E... Uau. Mudança sem esforço. I'm blessed. E sobre, por exemplo, quanto tempo levou, né, para isto acontecer? Eu acho que diria que ainda não aconteceu. Uau. Isto aqui é uma jornada. Nós estamos à espera do dia em que o Senhor virá para levar a sua noiva. So, enquanto nós caminhamos com Deus, todos os dias nós descobrimos alguma coisa por fazer. Por que eu digo que nós precisamos, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de moldar o nosso coração. But existe issue, né? Um problema que alguns crentes, não sei se direi crentes modernos, eles resumem o ser crente em ser crente de domingo, como o pastor já disse. Okay. Alguns não buscam o conhecimento. Amen? Essa é uma das coisas que o pastor José esteve a partilhar numa vigília, onde ele disse que estava a falar sobre a excelência. Ele citava algumas escrituras do livro de Daniel. Ele disse que a palavra de Deus disse que nós devemos comprar o conhecimento e não vender. So it means that a mesma palavra de Deus diz que a falta do conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. So, o que pode te libertar, o que pode te livrar dessa aflição ou desses embaraços é o conhecimento por meio da palavra de Deus. Okay. So, se você não tem conhecimento, then você vai continuar amarrado a essas coisas. E hoje, quando olhas para ti e vês para aquele Gabriel que era alguns anos atrás e olhas para tudo aquilo que deixaste para trás, o que tens a dizer? Bem, eu acho que não deixei nada para trás. Yeah. Aleluia. Ou ficou o que devia ficar? Talvez eu diria,
a série sobre carreira do pastor José Mais uma vez. é poderosa. Amen. Yes. Alguns podem pensar que há muita repetição, mas aquela série, eu lhe digo, até hoje eu estou a sofrer efeitos. Simplesmente, olha aqui, desde que acompanhei a série, né? Okay. Eu ainda estou focado no embaraço. Uma das coisas que ele ok. disse numa das ministrações é que o teu embaraço não é o meu embaraço. O teu problema pode ser que você ainda quer manter aquele teu amigo. Se passam 5 anos e percebo que ainda está nessa questão de querer ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. 5 anos não é um tempo suficiente para achar que já está bom. Isto aqui não é uma faculdade, não é um curso, Hum, mas sim é uma jornada. Amen. come on. Nós somos peregrinos, somos forasteiros e nós pertencemos a um reino. Então, se nós pertencemos a um reino, significa que não pertencemos a este aqui. Então, o que rege, o que nos guia, né, neste mundo aqui, é aquilo que nós aprendemos do Pai. Por exemplo, Ok. Jesus Cristo, ele disse que não veio fazer a vontade dele, mas do Pai que o enviou. Ok. Then, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, ou se Cristo ele habita em nós pela fé, then quem vive em nós não somos nós, Cristo ele é que habita em nós. Ok. Então a vida que nós vivemos, como diz Gálatas, vivemos na fé. Porque o justo ele vive pela fé. Wow. That's it. E naquele tempo tinha um sonho. Tinhas um sonho de ser algo, por exemplo, os jovens no mundo têm sonho de serem famosos, não sei o quê. Eu acho que a fama ela não é it's not the goal, porque se formos a perceber, quando Jesus Cristo encontra aquela mulher de Samaria, ele simplesmente falou aquilo que quer acreditar, aquilo que era o plano de Deus para aquela mulher, e disse, a mulher ela escolheu ir anunciar. Se venham e vejam, encontrei um homem, né, que me disse tudo. You get? Okay. So, se for questão de fama, Yes. aceita Jesus você. Por que eu digo? Porque a fama vai te seguir. Quando nós somos crentes, nós nos tornamos fora da lei. Por que eu digo fora da lei? Nós andamos em contramão. Uma das coisas que o homem de Deus que estava lá na vigília ontem, ele estava a dizer que nós somos how can I say, um oponente direto. Bolo tá bom. Exatamente. Nós somos um oponente direto do inimigo. O que significa, ele disse uma coisa muito simples, but very powerful. Ele disse, se você está a andar com Deus e você nunca se deparou com o inimigo, nunca embaraçaram, então você está mal, você está andando na mesma direção. Because it's supposed... Foi o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, é suposto você ter aflição. Alguns crentes deixam de ser crentes por causa da aflição. Como é que foi que, por exemplo, nesse processo de salvação, por aí em diante, como é que foi que como conseguiu lidar com tentações, este embaraço todo aqui? Como é que foi como conseguiu lidar com isso? Porque foi um processo, né? Vejo, por exemplo, são 5 anos até hoje. Isto é a transformação, ela está a acontecer, ela está a decorrer. Como é que tem conseguido e como é que foi no princípio? Porque hoje creio que está mais espiritualmente forte do que antes. Naquele princípio, ainda a ser um Gabriel a ser transformado pela palavra de Deus. Como é que conseguia lidar com este embaraço? E se não quisesse desistir ou não? Bem, tem uma coisa muito interessante. Ele é meu pai, eu vou falar dele todo o tempo. Já falaste muitas vezes. Vamos ter que citar no fim depois. Exatamente. O pastor José, ele é uma pessoa muito... Eu admiro tanto a sabedoria que está nele. Creio que Deus está a usar tremendamente neste tempo. Porque veja só, eu poderia arriscar em dizer que pastor José, ele destruiu grupos de festas no Benfica, que poderiam ter poluído aquelas. Só eu sozinho conseguia poluir mais de 5 pessoas. E eu era confiado. Então, uma das coisas, né, que o pastor José, ele sempre disse, ele sempre dizia, ou sempre tem dito, que é muito importante você ter um mentor.
Mentores, não só na área de negócio, quero acreditar que tenhas algum mentor, porque vejo Yes. a sabedoria expressa na sua marca. Uhum. Então, o Muito mentor, obrigado, mano Gabriel. exatamente, o mentor, ele cuida de ti. Alguns até dizem que têm mentores, mas não vão em busca de assistência. Se você não tem alguém que te dá a assistência, que te acompanha no seu caminho com Jesus, você vai falhar em algum momento. Antes vale eu ter alguém que está me ajudar, que vai me dizer, "Não, aqui não faz assim, aqui faz assim." Por exemplo, aqui, questão do garfo, nos disseram, não tem que pôr assim, tem que pôr Sim. assim. Irmã Elina. Exatamente. Muito obrigado, Sim. desde já, pela organização. Sim. Amen. Então, precisamos dessa pessoa que vai nos ajudar e vai nos levar Então, no pelo caminho do princípio Senhor. da sua caminhada com o Senhor, uma das coisas mais importantes que está a dizer aqui é ter alguém que lhe possa guiar. Nesse caso, um mentor. Yes. Eu talvez estaria a estragar a conotação que alguns têm. Alguns dizem Sim. que eles falam com Jesus pessoalmente. Sim, era isso que eu queria perguntar. Porque alguns pensam, já estão salvos, eles têm a Jesus. Eles né? têm a Jesus, têm tudo. Tem tudo, papo direto com ele, não sei o quê. Bem, é simples. Hum. Antes da destruição, né? Vem a soberba. Então, aqueles que se ensoberbecem, né? Eu só lhes deixar. Se a vida é deles. You get? But my advice, meu conselho, is that ouça a pessoa que você a escolhe como mentor. Então, isso para dizer que esse é um dos principais, talvez, um deles, né? Que faz com que as pessoas, elas caminhem com Jesus, mas elas, depois de algum tempo, elas desistem, porque estavam numa caminhada sozinhos. Não, isso está mais do que evidente. Tem uma coisa que eu aprendi quando estávamos no Quênia com o pastor Ibrahim Mimone. Okay. Ele esteve Olha, então isso para dizer do Benfica para o Quênia. Certamente. Graças à palavra de Deus. Então é possível sair do Benfica, do Moçambique, exatamente, bairro do Benfica, Maputo, exatamente, Jorge Dimitrov, exatamente, para o Quênia. Tem que referenciar isso. Não, mas talvez referenciar também que às vezes, se você está para viajar, talvez melhor jejuar, porque existem alguns ataques no caminho. Ok. Então, é muito importante você ter um preparo não só espiritual, né? Essa foi pessoal. Irmão Melvin, saudações. Então, ele esteve a ensinar sobre o fato, estamos lá num retreat, né? Sobre leadership, liderança neste caso. E ele esteve a nos ensinar lá, ou estiveram a nos ensinar lá sobre o fato de nós sermos pessoas que prestam contas. Amen. Uau. Se você, mesmo um trabalhador simples, Sim. se é uma pessoa que presta contas, essa pessoa aí anda em retidão, ou podemos assumir que esse anda numa linha estreita, porque sabe de que eu tenho que prestar contas. Okay. E veja que o trabalhador, whether é um contabilista, uma pessoa que faz limpeza, Sim. ele não pensa no sentido de eu tenho que fazer isso aqui porque estão a ver. Ele sabe da responsabilidade dele. Então, ele no final do dia, no final do mês, ele vai. Existe uma coisa que chamam de attendance, aquele livro de ponto. Vão verificar. Você fez as suas atividades, você fez devidamente. Você vai se você faltou, vai ter que trazer um papel de justificação. Amém? Wow. Talvez mal maduro sabe o que é esse papel de Sim. justificação. Mas eu sei, porque por pouco tive PPF. Então, Gabriel, eu vou pedir aqui para dar um conselho, né? A quem acabou de, se calhar, de aceitar a Jesus agora, está no princípio da sua caminhada com Jesus e tem uma série de embaraços ou tem uma série de coisas que lhe está sendo difícil de deixar ou uma série de coisas que ele quer mudar. Né? Qual é o conselho que daria? Então, disso nós falamos aqui de uma mudança sem esforço, porque alguns pensam que precisam fazer muita coisa para mudar. Qual é o conselho-chave que deixaria aqui? Bem, eu diria, primeiro, aceita ser criança. Segundo, aceita ser diferente e busque conhecimento.
Isso me abençoou. Eu vi ontem, tem coisas que nós sabemos, mas ontem Sim. eu vi na vigília. Sim. O homem de Deus dizia que you need to accept to be different. Você precisa aceitar ser diferente. Ok. And in fact, nós somos diferentes quando nós somos crentes. Ok. Você não é que nem seu pai. Yeah. Sim, você é da descendência ou eles são seus pais, mas você é filho de Deus. Then você tem alguém, né, Uhum. que você se ajuntou a ele, você se ajuntou ao Criador. Amen? Tem um exemplo que o irmão Santos costuma dizer que quem cuida da varia do iPhone é o provedor do iPhone, quem Ok. cuida de Samsung. Nós somos criaturas de Deus, então não há melhor pessoa senão Deus para cuidar de nós. Então Uau. busque esse conhecimento. Existem muitos meios de aprender agora. Uhum. E eu vou citar de novo. Baixe o Telegram. Telegram. Amen. Do Tem pastor muita José. coisa lá. Se vocês estiverem a assistir, procura no Telegram. Tem vários ensinamentos. Ou Escola da Verdade, né? Tem vários ensinamentos sobre justiça. O que é ser justiça de Deus. Isso aí vai te ajudar. Eu conheço pessoas que já eram crentes há bastante tempo. Mas quando ouviram a mensagem de justiça, eles se renderam a Deus. Amém? E começaram uma nova jornada. Então, gostaria que repetisse de novo. Somos criaturas de Deus e, como disse, somos criaturas de Deus e só Deus é capaz de... Exatamente. Quem pode nos atender, Yes. amém, é Deus. Alguns ex-irmãos do mundo, eles voltavam para casa dos pais para atender. Então, você quem te criou é Deus, volte para Deus e Ele vai te atender. Busque conhecimento, aceita ser criança e que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, mano Gabriel, pela presença. Fui tremendamente abençoado. Somos todos criaturas de Deus e simplesmente Deus é quem pode cuidar de nós. E Ele sabe qual é a coisa certa para nós, qual é o nosso propósito. Nosso propósito está em Jesus Cristo. Então muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos que estão aí a assistir. E... Desculpa, Sim. me perdoa, com todo o amor, minha querida irmã, amada Nel. Saudações. Estou com saudades do Grace, do Gabriel. Wow, I'm coming for you. Love you. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado. O bolo está muito bom. O quadro aqui está muito bonito. Gifted Flavor e Nilza, doces e salgados. Muito obrigado. Até mais. Deus os abençoe. Não esqueçam, cultos quinta-feira e domingo pelas 9 horas. Deus vos abençoe. Não esqueci mais nada, né? Como? Partilhem este vídeo. Coloquem gosto. O YouTube entende que este vídeo tem um bom conteúdo e vai fazer chegar a mais pessoas. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe. Mano Gabriel, muito obrigado. Tchau, tchau.